Para analisar o início da reação do Boa Esporte e a situação do time na competição, o Jornal Cidade ouviu o radialista Renato Braz, comentarista esportivo que acompanha a equipe desde o início da Série B do Brasileirão. Muito bem, falar do Boa Esporte é meio complicado porque o Boa Esporte vive uma fase difícil, ainda não venceu, não pontuou no Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte que enfrentou e empatou com o Coritiba pelo placar de 1-1. Achávamos nós que o Boa Esporte iria sair dessa situação. Trouxe atacantes, 7 atacantes, trouxe mais um Rafinha, mesmo assim não surge efeito. Trocou-se a comissão técnica. Espera-se quando troca a comissão técnica, o treinador, que o time reaja. E não foi isso que aconteceu até agora. Tá certo, é muito cedo, são 2 jogos apenas. Daniel vai ter muito trabalho, mas com o passar dos jogos, o campeonato anda. E não pontuar faz mal para a torcida, porque a torcida começa a jogar contra. Então o Boa Esporte tem que vencer. Uma coisa que eu notei, que o Boa Esporte jogou apenas com times que estão lá em cima, acima dele, disputando os primeiros lugares. Ainda não pegou aqueles times que estão na parte de baixo. Então, acredita-se que se o Boa Esporte, com o tempo, com o Daniel treinando esse pessoal, consiga recuperar esses pontos perdidos. Agora, não pode perder mais. Já começou, a luz vermelha ficou acesa, o torcedor já não apoia tanto, o torcedor está deixando de ir ao estádio, então o Boa Esporte tem que reagir e reagir logo. Eu sou daquela opinião, tem que ganhar dentro de casa, mas tem que ganhar lá fora também, porque são pontos importantes. Trouxeram jogadores importantes, jogadores Amaral, o Cristiano que já foi embora, o John Clay que passou pelo Vasco, o William Barbie passou pelo Vasco, o Geladeira, o Gustavo Geladeira passou pelo Flamengo. São jogadores experientes. Então, como explicar que esses jogadores não tenham vingado ainda do time? Será que esses jogadores aí não estão preparados psicologicamente ou estão abatidos psicologicamente? Eu acredito que sim, principalmente o setor de ataque. O time está abatido, o time não tem confiança de bater para gol. A gente vê que na hora de definir, eles preferem às vezes dar um passe para o companheiro que está em outra colocação e às vezes perde a oportunidade de fazer o gol. Então tem que arriscar mais, tem que jogar para frente. Gostei da evolução. O Daniel já evoluiu o time jogou no abafa, fez um bom primeiro tempo, perdeu 3 gols contra o Coritiba feitos, poderia ter vencido a partida pelo placar de 3-1. No segundo tempo só deu Boa Esporte. O Boa Esporte jogou no campo do adversário, abafou o time do Coritiba. O Coritiba não tinha condições de sair porque estava uma marcação alta do Boa Esporte e o time do Coritiba não conseguiu sair dessa marcação. Apenas aos 32 minutos do segundo tempo, um chute do Simeão, camisa número 5, que assustou o goleiro Fabrício, que fez uma bela defesa mandando para escanteio. Então a gente nota, o time evoluiu, mas ainda não está no ideal. Falta muito ainda, falta gols. A gente vem cobrando isso desde o Campeonato Mineiro do ano passado, o time não faz gols. Esse ano trouxeram 7 jogadores, 7 atacantes. O time só fez 2 gols. Um com o Barbie, que é atacante, e o outro com o Kaique, que é o zagueiro. Então, esse trabalho psicológico tem que ser feito. A gente acredita que o Daniel vai ter condições de recuperar esses pontos, tirar o Boa dessa situação. O Chicão, que veio do Corinthians, foi um grande zagueiro. Ele pode trazer, já começou a trazer jogadores do Corinthians, Rodrigo San, que é um zagueiro, já chegou, cria do Corinthians, e eu acredito que ele deva trazer mais jogadores aí com experiência para reforçar esse time para que o Boa saia da situação. Futebol é uma caixinha de surpresa. A gente às vezes não acredita no time, às vezes a gente fala, bom, dessa vez não vai ter jeito. Mas sempre tem aquela surpresa, tem a reação e a gente espera que o Boa Esporte reaja e saia dessa situação e volte a trilhar caminhos melhores nesse campeonato, porque o torcedor de Varginha merece. O torcedor precisa voltar a comparecer, mas para comparecer ao estádio, o torcedor tem que ver o time ganhando. Se o time não estiver ganhando, é claro que o torcedor se afasta bastante dos gramados. Então a gente confia na comissão técnica. Daniel já tem um nome muito bom, principalmente no norte, lá ele tirou o esporte de uma situação difícil. Trouxe contigo um auxiliar que é o Chicão, experiente, zagueiro, pode ajudar muito aí na colocação dos jogadores de defesa, setor de defesa do Boa Esporte. Então já é um ponto positivo, a gente espera que o Boa Esporte logo saia dessa situação, mas tem que acender a luz amarela para depois chegar na luz verde. É isso aí, um abraço a todos vocês, prazer em falar com vocês.
O próximo jogo do Boa Esporte é fora de casa contra o Goiás, time que também está na zona de rebaixamento. A partida será disputada no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.